Eu sei que é chato, que é um assunto pesado, mas é preciso falar sobre isso. Abusos sexuais acontecem em academias de artes marciais. Sim, existem 11 sinais que você pode usar para identificar quando existem abusos em academias de artes marciais. Meu nome é Jerônimo Marana, criador do Sandá Expert, primeiro curso online do Brasil criado por um medalhista mundial de Sandá, onde eu ensino ferramentas para que você consiga avaliar os seus adversários e a sua categoria. Mas hoje eu não estou aqui para falar de Sandá, estou aqui para pôr o dedo em uma ferida que precisa ser colocada. Nos últimos 2 anos eu tenho ficado ciente de vários casos de abusos sexuais nas artes marciais, não só nas artes marciais, mas em outras instituições, outros tipos de atividade física também, mas me chamou a atenção alguns aspectos em comum, algumas características em comum dos abusos sexuais cometidos em academias por professores. Então eu vou falar nesse vídeo aqui de sinais que indicam ambientes, academias, onde o abuso sexual é cometido por professores. E antes de continuar, eu quero que você saiba que no meu blog jeronimomarana.com eu escrevi um artigo sobre isso que está muito mais detalhado, está explicando isso explicando muito melhor esse assunto do que eu vou ser capaz de fazer aqui no vídeo. Então acessa o meu artigo no blog, o link está aqui embaixo na descrição e compartilha com todo mundo porque isso pode ajudar muita gente. Recentemente eu assisti um filme chamado Bikram, Yogi Guru Predador. É um documentário que está na Netflix. E esse documentário é sobre um indiano que criou uma franquia de yoga nos Estados Unidos. Na verdade, a partir dos Estados Unidos se espalhou pelo mundo, cursos de formação de professores custando $10 mil. E esse yogi, esse guru, através dos seus cursos e das suas escolas, cometeu vários abusos sexuais, inclusive estupros. E nesse filme eu consegui identificar 11 sinais de abuso sexual que eu também encontrei em vários casos de abuso que eu conheço em academias de artes marciais. Casos que saíram inclusive na mídia, outros que não, então alguns que eu já li, alguns que eu ouvi falar. E essas notícias você pode encontrar lá no meu blog, no artigo, só acessar, vamos lá, já falei, ali no meu artigo vai ter os links para várias matérias, dá uma olhada aqui na descrição também, pode ser que eu deixe os links dessas matérias aqui também, mas eu prefiro que você acesse o meu blog, que assim você consome o conteúdo completo. Então são sinais que eu não criei, mas foram características em comum que eu percebi a partir desse documentário e que tem uma característica muito peculiar. Na verdade, as artes marciais têm uma característica própria, assim como yoga e práticas ditas espirituais, às vezes até religiões. Todos esses sinais eu encontrei em diversos casos, tanto nas artes marciais quanto nessas outras práticas que eu citei. Mas muitos desses sinais também acontecem em ambientes como academias de dança e federações esportivas. Bom, então quais são essas características próprias de algumas academias de artes marciais que faz com que seja parecido, tenha os mesmos sinais do que na yoga e outros ambientes? Bom, você já deve imaginar, justamente pela natureza dessas práticas. Então, quando você tem uma academia de arte marcial que é muito voltada para o lado da filosofia e tem uma certa espiritualidade envolvida, isso abre espaço para que se use uma mistificação. Então, por meio desse misticismo, é possível que aconteçam esses abusos sexuais. Então, vamos entender quais são esses 11 sinais. O primeiro sinal é que atrai pessoas vulneráveis. Uma pessoa emocionalmente fragilizada por algum motivo que seja, uma personalidade mais vulnerável, essas pessoas são atraídas para dentro dessas academias, porque ali é um ambiente que faz essas pessoas se sentirem bem e se sentirem acolhidas. Elas encontram um ambiente social que parece ser ótimo para elas, um ambiente que elas realmente se sentem bem. Então, essas pessoas são atraídas
para esses ambientes. Essas academias conseguem atrair essas pessoas vulneráveis e manter elas ali dentro. O segundo sinal é a manipulação, lavagem cerebral. Isso está muito relacionado com o primeiro sinal, porque para que essa pessoa permaneça na academia, ela precisa acreditar que esse é o melhor ambiente para ela. Então ela acredita que ali tem as melhores pessoas, onde ela faz os melhores amigos, que as amizades fora da academia não são tão fortes quanto as de dentro da academia. Muitas vezes realmente não são, mas essas pessoas sentem como se as pessoas de dentro da academia fossem melhores do que as de fora e coisas desse sentido. Então se cria um ambiente de manipulação que faz com que as pessoas acreditem que ali é o melhor lugar para elas, o melhor lugar que existe. O terceiro sinal é estimular e se aproveitar dos sonhos. Então, os professores, os mestres, os gurus estimulam o sonho de uma pessoa, alimentam os sonhos que eles conhecem dos seus alunos, dos seus discípulos, dos seus seguidores, e através da alimentação desses sonhos eles vão conseguindo uma intimidade, vão conseguindo a confiança dessas pessoas. Não necessariamente são sonhos, mas às vezes promessas, como promessas de cura, promessas de bem-estar, seja para problemas físicos ou problemas mentais ou problemas de relacionamento, sejam quais forem os problemas, mas existe uma promessa de que as pessoas vão se sentir melhor ali dentro. Alguns desses sonhos podem ser, por exemplo, transformar um atleta em um atleta de nível mundial, levar para um campeonato mundial, ou um atleta olímpico, como aconteceu no caso da ginástica artística brasileira, que houve um caso que veio a público um pouco antes, não lembro se antes ou depois, por volta ali da época das Olimpíadas do Rio, em 2016, e que veio inclusive depois de um caso que ficou muito famoso da ginástica artística dos Estados Unidos, em que a Federação de Ginástica encobria abusos sexuais sofridos por mulheres ginastas, mais de 500, e esse assunto veio a público, inclusive originou um documentário chamado A Atleta A, que está na Netflix, assim como o documentário Bikram. Vou deixar o nome desses dois aqui embaixo para que você possa assistir. Recomendo que você assista esses documentários, inclusive para vocês identificarem meio que na prática tudo isso que eu estou falando aqui. Então os professores, os mestres estimulam os sonhos dessas pessoas, às vezes um sonho de se tornar professor, alguma coisa que faz a pessoa se sentir reconhecida. E isso é muito perigoso porque acontece muito com pessoas que começaram a treinar desde criança ou desde a adolescência. Então são pessoas muito vulneráveis que cresceram na academia, então é muito mais fácil delas serem manipuladas e terem os seus sonhos manipulados ou utilizados como forma de manipulação. O quarto sinal são comportamentos de idolatria. Você observa no ambiente que as pessoas idolatram os seus professores, os seus mestres. Então elas têm uma percepção de que o mestre é uma pessoa perfeita, que não comete erros, que só ajuda os outros. E essa percepção eles só conseguem ter porque eles conseguem realmente fazer com que seus alunos tenham alguns resultados. Então, através disso, através dessa imagem de que o professor é uma pessoa boa, que não comete erros, surge um comportamento de idolatria por parte dos alunos, dos seguidores, dos discípulos naquele ambiente. O quinto sinal é a formação de círculos de intimidade. O que seria isso? A academia é um ambiente social, tem muitas pessoas e algumas são mais e outras menos íntimas dos professores, ou do professor, do líder daquele ambiente. Então existem as pessoas que querem chegar num círculo de intimidade mais próximo e não conseguem, ficam mais longe. Tem aquelas pessoas que conseguem se aproximar, ficarem mais íntimas, ficarem mais próximas daquele círculo. É a famosa panelinha. Se você sabe que tem uma panelinha ali em torno do professor, corre que coisa boa não é. E as pessoas que são aceitas são aquelas que são as mais vulneráveis. Então quem é menos vulnerável vai sendo afastado, vai ficando mais distante, porque é mais difícil de conseguir atacar, do agressor conseguir atacar essas pessoas. As pessoas que são aceitas costumam ser
aqueles alunos que fazem parte da equipe de apresentação da academia ou da equipe de competição, ou são selecionadas até dentro de cursos de formação de instrutores. E entrar dentro dessa panelinha não depende somente da sua habilidade, da habilidade dessas pessoas ou da capacidade delas, mas também do nosso sexto sinal. O sexto sinal são comportamentos de submissão. Então, para fazer parte dessas panelinhas, as pessoas que são aceitas precisam ser submissas. E como que é essa submissão? Elas aceitam tudo aquilo que esse líder fala. Então, tudo que ele diz é verdade, ele é o dono da verdade, ele que sabe tudo. E essas pessoas acabam pensando como ele, assumindo a forma dele de pensar, e até acreditam que elas pensam assim por conta própria, quando na verdade isso acontece por conta de uma lavagem cerebral, de uma manipulação muito bem trabalhada ao longo dos anos. O sétimo sinal é que você não pode questionar ou discordar do professor. Bom, se você tem que ter um comportamento submisso, então você não pode questionar, você não pode pensar diferente, você não pode discordar do professor. Se você discorda, você acaba sofrendo várias formas de retaliação, como boicote, exclusão e muitas vezes até a expulsão. O que a pessoa expulsa, na verdade, não sabe é que ser expulso não é tão ruim, é que ela não sabe, mas na verdade ela está se livrando de uma coisa muito pior. Bom, se você chegou até aqui, eu acredito que você está interessado no assunto desse vídeo, então eu peço para você que se inscreva no meu canal e clique no sininho para ativar as notificações e receber o aviso de todos os novos vídeos que eu postar. O oitavo sinal é um que acontece muito em federações esportivas, organizações esportivas, que é se aproveitar da posição de poder. O que significa isso? Significa que professores, treinadores, dirigentes se aproveitam do poder que eles têm dentro daquela organização. Eles têm um determinado grau em uma certa hierarquia, e por estarem nessa posição de poder, as outras pessoas dependem deles para atingir os seus sonhos. Então eles têm aqui o sonho da pessoa na mão, e por isso tem a pessoa na mão. Assim eles conseguem manipular e abusar até das pessoas menos vulneráveis. Por quê? Porque essa pessoa depende muitas vezes do aval dessa autoridade para atingir os seus sonhos, para poder disputar um campeonato, de repente para ser aprovado como um instrutor, como professor, alguma coisa assim. Então, como aquele aluno ou aquele atleta depende da posição de autoridade dessa pessoa, ela acaba ficando vulnerável, porque ele utiliza o sonho da pessoa para fazer chantagem. O nono sinal é o desejo de expandir e abrir franquias. Bom, você pode me perguntar agora, quer dizer então que se o professor quer ter franquias da academia dele, quer ter mais unidades, quer dizer então que ele é um abusador? Não. Porque é natural, se você tem uma empresa e ela começa a crescer, é natural que você queira expandir, queira abrir outras unidades. Isso é normal, algumas pessoas têm esse desejo. Isso por si só não é problema. O problema é quando essa característica vem aliada a todos os outros sinais. Aí sim você tem um indício de que ali naquele ambiente acontecem sim os abusos sexuais. E isso está ligado ao 10º sinal, que é o enriquecimento ilícito. Então, quando existe essa característica de querer expandir, e isso está ligado com todos os sinais anteriores, então você provavelmente, se investigar, vai encontrar sinais ali de enriquecimento ilícito, como fraude, sonegação de imposto ou extorsão. E da mesma forma, se você ouvir falar de uma academia, de uma instituição, uma organização esportiva, que teve alguma forma de enriquecimento ilícito e tem esses sinais, então você já pensa, opa, peraí, já tem enriquecimento ilícito e tem mais esses sinais. Então, é possível que tenha abuso sexual, fica de olho. E o 11º e último sinal são os alunos devotos. O que significa isso? Bom, a gente já viu lá no início que tem aquele comportamento de idolatria. Então isso gera aqueles alunos que têm uma devoção pelo professor, que não conseguem enxergar defeito. É um sinal de idolatria. E isso
Esse é o pior de todos os sinais, porque ele dificulta que a vítima consiga justiça e que, inclusive, ela tenha coragem de abrir um processo, de fazer uma denúncia ou uma acusação. Porque quando ela faz, esses alunos devotos, eles não acreditam que o professor está errado, eles não conseguem enxergar essa possibilidade. Então a vítima vai ser acusada, a vítima vai ser difamada e já é uma forma de violência além da violência sexual que ela já sofreu. Por isso é muito difícil para uma vítima conseguir sequer ter coragem de fazer uma denúncia, porque ela sabe que grande parte dos alunos vão ficar contra ela, vão inclusive dizer que ela está querendo se aproveitar e tirar vantagem daquele professor, daquele mestre. Então são esses os 11 sinais de abuso sexual em academias de artes marciais e também em outros ambientes, como eu falei, dança, yoga, organizações esportivas, religiosas e espirituais. Olha, eu não sei se você vai acreditar nisso que eu estou falando. Se você não acredita, eu tenho que dizer para você o seguinte: eu não sei com quem eu estou falando, eu não sei quem está assistindo esse vídeo, não conheço seu professor, nunca entrei na sua escola, eu acho. Então eu não posso ter criado isso em uma coisa que eu olhei na sua escola, achei que estava errado, não concordei e escrevi. Eu fiz isso com base em vários casos que eu conheço e que eu pude identificar essas características. Então, não é uma forma de acusar a sua escola, mas são características, são sinais que eu encontrei a partir de casos que eu conheço e que inclusive estão na mídia. Então, se você identificar esses sinais na academia onde você treina, toma muito cuidado, considera mudar para um outro local, treinar com outra pessoa, talvez até mudar de arte marcial, eu não sei, mas toma muito cuidado, busca ajuda. Se uma pessoa contar para você que ela sofreu algum tipo de abuso, é muito comum que as pessoas digam que ela interpretou errado e que não é bem assim. Então, toma cuidado. Se uma pessoa falar para você, se ela sentir confiança em você a ponto de ela te contar uma coisa assim, escuta o que ela está dizendo e pensa a respeito. E se você identificar esses 11 sinais, toma bastante cuidado. Outra coisa importante é que as academias têm uma política clara e explícita, que todos os alunos saibam, que fique claro para os alunos de como ela vai lidar com esse tipo de caso. E é importante também orientar os seus alunos para sinais de abuso sexual. Então, se você quiser, você pode imprimir, vai lá no meu artigo, copia, imprime numa folha, expõe, deixa isso para os alunos, para que eles tenham consciência e até conscientizem outras pessoas. Assim a gente pode ajudar a minimizar esse problema. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreva no meu canal e clica no sininho para ativar as notificações e receber os avisos de todos os novos vídeos que eu postar. Compartilhe esse vídeo, é muito importante que você compartilhe esse vídeo porque pode ajudar muitas pessoas. Me siga nas redes sociais, você pode entrar em contato comigo, tá tudo aqui embaixo na descrição. E deixe seus comentários, diga o que você acha sobre isso, se você já viu alguns desses sinais em algum lugar. Não se esqueça de ler o artigo, isso é muito importante. E por fim, se você quiser conhecer o Sandexpert, é só acessar universidadedaespada.com/Sandexpert, o link está aqui embaixo na descrição. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.